Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Sá, sejam muitos bem-vindos. Como eu já disse, esse é o meu canal. Muito prazer, eu sou a Sabrina e nesse canal meu eu venho trazer sobre o que eu sinto, os meus sentimentos, o meu tratamento que eu faço contra a depressão, ansiedade, entre as outras coisas. Então, esses vídeos que eu coloco aqui no YouTube é uma forma terapêutica para mim tratar também, mas também para mim estar compartilhando um pouco da minha história e esperar que algum de vocês também possam estar gostando, possam estar se identificando com alguma coisa e possam me acompanhar. Então, seja muito bem-vindo, como eu já disse, e vamos para o vídeo. Eu não tenho nenhuma entrada, nenhuma de foto, nem nada, e é só isso mesmo por enquanto, mas quem sabe futuramente nos meus vídeos vai ter uma entrada de apresentação, uma entrada para já começar o conteúdo, né? Então, hoje eu vou falar de como se sentir viva e eu vou estar olhando, eu já explico isso nos outros vídeos, mas eu vou explicar nesse daqui também. Eu vou estar olhando aqui para baixo porque eu escrevi algumas coisinhas aqui para me ajudar até mesmo a minha compreensão, o meu entendimento, para mim não enrolar nas palavras e ficar com os pensamentos meio confusos e não saber o que me perder no meio da minha fala. Então, agora eu estou sempre escrevendo aqui, então sempre vou estar olhando aqui e conversando com vocês de uma forma que dê para entender o melhor possível. Como eu disse, o tema de hoje vai ser como se sentir viva e vamos para a primeira pergunta que eu coloquei aqui. Quando eu parei de sentir viva e perceber que eu estava num estado de vegetação. Então vamos lá. Quando eu parei de me sentir que eu era uma pessoa, eu vou entrar mais a fundo, mas eu vou começar assim, depois eu espero que vocês vão entendendo. Eu comecei, como fala? Perceber que eu estava num estado de vegetação. Eu acho que foi quando eu fui perdendo os prazeres da vida mesmo, os prazeres de brincar, a falta de vontade de querer estar junto com as pessoas, falta de vontade de querer estar junto, de querer sair, de querer fazer determinadas coisas. Então, eu não vou dizer uma idade exata, porque eu acredito que eu fui perdendo um prazer na vida e foi de pouquinho em pouquinho, não foi de uma hora para outra, foi uma coisinha ali, outra ali, foi gradualmente. Então eu comecei a parar de perder a vontade de fazer determinadas coisas, achava que também eu não era capaz para determinadas coisas, então eu fui parando de perder a vontade de querer fazer algumas coisas. Então, quando eu, vamos dizer assim, frequentava a igreja, então às vezes ia sair com os adolescentes da minha igreja. Então, tipo, algumas vezes eu chegava a não ir, ou chegava a não querer sair, ou algumas vezes de acontecer alguma coisa, vamos pra tal lugar. Então eu parei, falei, ai, não quero ir. E até chegar um momento que na verdade, eu perdi totalmente a vontade de estar fazendo determinadas coisas, a vontade de estar fazendo várias coisas. Então, perde o prazer em coisas que talvez você gostava muito e você começa a perder. Então, isso a depressão traz para as pessoas também. Então, eu gosto, o meu sonho ser modelo, eu
gosto disso, tenho meus vídeos postados aqui no YouTube. Então, a depressão, ela traz isso. É uma coisa que talvez você goste muito, que tem coisas que você sente muita vontade de fazer, mas aos poucos você vai perdendo prazer naquilo e você não sente mais. Então, antes eu até fazia muito conteúdo, já cheguei a participar de alguns castings, vamos dizer assim, para teste, para modelo, para sempre quando vem na minha cidade eu já cheguei aí. Então, a parte depressiva, ela vai fazendo você perder a vontade naquilo que você mais gosta, aquilo que você mais sente prazer de fazer. Então, você não sente mais prazer em estar fazendo aquilo. Então, eu já participei de vários testings, de castings, na verdade. E daí, depois de um tempo, isso, vamos dizer, um pouquinho mais recente, eu falei, eu vou desistir de tudo, e eu realmente cortei os laços é, é, com as coisas de modelo que eu já estava fazendo. Eu deletei o Instagram meu que eu tinha profissional, que já fazia um tempo que eu já tinha. Então, tipo assim, eu cheguei nesse ponto de desistir do meu maior sonho, que é esse. E antes disso, eu fui perdendo o prazer em sair com amigos, o prazer de ter sonhos, ter objetivos, querer construir uma vida, querer conquistar algumas coisas, querer conquistar um carro, nem que se for uma coisa simples, comprar um celular novo ou coisas assim do tipo. Não só parar de ter vontade de coisas materiais, mas coisas às vezes de amizade, de querer estar junto, ou de família também, não querer estar junto, não pelas pessoas, mas por mim mesmo. Você não sente nenhuma vontade, às vezes, de estar se movendo, de estar saindo de casa. Às vezes sente mais vontade de ficar ali na cama, deitada. No meu caso, né, principalmente eu digo na cama deitada, porque era uma coisa que eu ficava bastante. Então, quando eu parei de me sentir viva e entrei no estado, tipo assim, eu digo que é vegetação, e eu vou chegar nesse ponto, que como que foi gradualmente, teve um momento da minha vida que eu dizia, eu tô vegetando, no sentido de eu como, se eu também não como, não faz diferença nenhuma. Eu bebo água, mas também se eu fico sem beber água, não faz diferença nenhuma. Eu não tenho nenhum prazer, nenhuma felicidade na vida. A vida não me proporciona nada disso. Eu só vejo mais tristeza, mais dor, mais sofrimento do que alegria. Então, eu comecei a entrar nesse estado que eu digo que é de vegetação, porque eu não estava vivendo, não tinha nada na minha vida assim que me fazia enxergar alguma coisa além disso e fora disso. Então eu digo que era um estado que eu ficava ali, não tem nada para mim. Eu não me, se eu sair para algum lugar, eu não vou estar sentindo feliz com aquilo. Eu vou estar fazendo ali, talvez pelas pessoas que estão próximas de mim, mas não pelas pessoas, não pelo lugar, mas porque eu estava infeliz comigo mesmo e comecei a sentir esses sentimentos. Eu ia falar outra coisa, aí eu já esqueci. Eu estava bem feliz comigo mesma e não tinha como mudar isso, sabe? Esse sentimento. Não tinha como eu colocar assim, tô infeliz, mas eu digo que são máscaras. Então, eu até hoje é uma coisa que me incomoda muito, porque eu falo que eu colocava máscaras. Então, tipo assim, eu podia estar chorando e super triste e eu precisava ir em tal lugar, eu precisava fazer determinada coisa e eu colocava uma máscara, sorria, arrumava, fingia que estava tudo bem e saía. E quando eu voltava muito mais triste, porque
fazer alguma coisa que você não talvez quer, talvez esteja fazendo só para agradar o outro. Então, quando você está num estado de depressão, e principalmente você necessita sair, estar em alguns lugares com pessoas e tudo mais, ou são coisas que você não quer fazer, então eu falo que pra mim era colocar uma máscara no meu rosto, literalmente, porque eu tava super triste por dentro e eu tinha que sair, fingir que tá tudo bem, que tá tudo normal, que eu tô feliz, que não estava acontecendo nada, sendo que dentro de mim, dentro do meu coração, era uma tristeza enorme, era um tormento enorme. Então, enfim, é isso. Então, esse sentimento, eu tô me perdendo, mas eu espero que dê pra entender tudo certinho. De perceber que eu entrei nesse estado me deixou assim, sabe? De tristeza, de angústia, e na onde que não tem, parece que não tem muito o que fazer, você fica nesse estado eu de cinza, de nada, sabe? Onde você não sente nada. Parece que você é um estado extremo, sabe? Que não é sentir nada. É tipo assim, eu amo minha família, mas tipo assim, eu não tô sentindo nada, eu não consigo sentir nada. É uma coisa, não sei explicar cientificamente, mas tipo, você não sente nada, você não tem prazer em nada, você não tem. Então eu estava ali naqueles momentos que eu realmente não sentia nada, vontade de fazer nada, vontade de comer, talvez uma coisa que eu fui perdendo o prazer, sabe? Tanto na parte alimentícia até em todas as áreas. Então, tipo, imagina você que adora determinada sobremesa e daí você começa a entrar numa fase depressiva e uma depressão profunda, e daí quando você menos percebe, você não sente nem vontade de comer sua sobremesa favorita. Então, eu digo que era um estado de vegetação porque eu não sentia vontade nem de comer. Talvez se alguém falasse assim, ó, toma aqui essa sobremesa maravilhosa, só que você precisa levantar da cama, eu não ia, porque eu não tinha vontade, eu não sentia prazer mais. Então, eu vou encerrar esse tópico, senão eu vou ficar falando, mas vamos para o outro, que é exatamente, basicamente, o que eu tô falando também, que é o estado de vegetação, que eu entrei, que foi e o estado de vegetação e como que eu entrei, que eu falei que foi gradualmente, e vamos dizer até na onde cheguei. Então eu fui andando, fui entrando pouco a pouco, perdendo a vontade talvez ali de brincar, talvez perdendo a vontade de querer comer alguma coisa, o estado de tristeza, de dor. E se você não assistiu um outro vídeo meu, eu tenho outro vídeo que eu falo que eu me sentia, que eu me odiava muito, que eu me sentia como um monstro, que eu me sentia uma pessoa horrível. Então, depois de um tempo, o meu estado de vegetação, que eu falo, estado de tristeza, angústia, muita angústia, foi aumentando por causa disso, porque também eu não sentia como uma pessoa, eu não sentia como um ser humano, eu não sabia exatamente, tipo, o que o ser humano faz, para que ele tá vivo. E entra junto muita confusão, porque, vamos dizer assim, estar na igreja, entender todo a palavra de Deus, junto tudo isso, você entender que tem de alguma forma um projeto na sua vida, alguma coisa para você na sua vida que Deus preparou para você seguir, que, enfim, crescer com ouvindo sempre a palavra de Deus,
dentro da igreja e crescer com esse sentimento em mim gerou muita confusão, muito conflito. Até que nos meus outros vídeos eu digo, eu falo que eu estava em momentos de crise e perguntava para Deus por que isso, por que eu tô sentindo todos esses sentimentos, porque porque você não pode me ajudar. Até eu digo a coisa do meu aniversário, que eu fiquei esperando nos meus aniversários acontecer alguma coisa para me salvar de tanto sofrimento, porque eu falei, eu ouço a palavra de Deus e como que eu sinto tudo isso? Como que eu passo tudo isso? Então serve até para as pessoas que dizem que depressão é falta de Deus. Eu cresci dentro da igreja, eu cresci ouvindo a palavra de Deus, eu sempre segui é, o que eu consegui, porque todo mundo erra ali dentro da palavra, fazer o que era correto. Então, como que eu estava sofrendo tanto, como eu entrei numa depressão tão profunda? Então, tem vários quesitos ainda, mas não vou tentar fugir do tema. E como foi, eu fui ficando assim, triste, perdendo todas as vontades de fazer coisas. Isso foi me afetando, porque eu comecei a me afastar das pessoas, não pelas pessoas, mas por mim, porque eu não achava que eu sou boa o suficiente para estar fazendo companhia para aquelas pessoas. Eu não sou boa o suficiente para talvez ser uma pessoa agradável. Eu como que esse estado foi me deixando e foi ficando por muito tempo. Eu vou dizer mais de um tempo hoje, mais hoje em dia, né? Assim, mais ou menos eu cheguei a me afastar muito das pessoas, mas eu digo que não pelas pessoas, mas foi por mim mesmo, não porque a companhia delas era ruim para mim, não era. É porque eu fui colocando coisas, pensamentos negativos na minha cabeça, eu fui estando nesse estado de não sentir prazer em nada, que, que parece que você não sabe mais como viver, você não sabe o que é estar viva, você não se vê exatamente como ser humano, parece que você é só uma coisa ali, sabe? Eu não sei se dá para entender o sentimento que eu tô tentando transparecer, mas parece que você só tá ali, você só existe, você não tem vontade, você não é nada, você fica como mais como um objeto do que uma pessoa, sabe? E esse estado de vegetação ou cinza ou nada, que são os nomes que eu coloquei, são muito angustiantes, porque como você está viva, como você está comendo, ou levanta, anda, como que você. É uma coisa muito confusa mentalmente, porque como que você se sente viva, como que você está viva, você não se sente viva. Então, assim, mentalmente, de outra forma. É muito confuso ali na mente e muito atordoante, é tudo muito barulhento, vamos dizer. Por que eu tô tentando colocar barulhento? Porque fica muita confusão mental. Você tá no corpo onde tem sua carne, onde o sangue tá percorrendo pelas suas veias e você parece que não se sente nada, parece que você é um objeto mesmo, como eu disse. Então, é isso. E vamos para o próximo tópico, que eu coloquei como quando eu comecei a perceber, o sentimento de felicidade comigo mesma e a vida. Eu escrevi, fiquei meio confusa.
eu comecei a perceber, eu acho que ele sempre existiu, um sentimento de felicidade dentro de mim. Mas, vamos dizer, a dor, o sofrimento, esse estado de não sentir nada, ele se torna muito maior. E incrível que pareça, se você for fazer uma reflexão sobre a vida, não era para ser assim. Era pra gente talvez ter muita mais alegria na vida, colocar em primeiro lugar o sentimento de alegria do que dor, mas parece que o sentimento de dor, o sentimento de sofrimento, ele consegue ficar maior na vida da pessoa do que o sentimento talvez de felicidade. Então parece que quando você passa por alguma coisa sofrido, e mesmo que você tenha um momento de felicidade, parece que esse momento de sofrimento ele, ele fica muito mais marcado nas nossas vidas. Então, eu tive muitos momentos de felicidade, mas como que era com muita dor, muito sofrimento, então parece que esses momentos nem aconteceram direito na minha vida. Mas eu acredito que a felicidade sempre esteve na minha vida, em em poucas partes, e em poucas partes, não em partes da minha vida, mas a dor era muito maior, como eu disse. Mas eu olhando aqui, eu me perdi de novo. É, mas a felicidade, ela foi aumentando, vamos dizer assim. Depois, principalmente, quando eu participei da ayahuasca, tomei, eu consegui ter essa visão da felicidade, mas ela estava ali, guardada já dentro de mim. Quando eu comecei a perceber que eu estava viva, que eu podia sentir as coisas, que eu podia dizer não, que eu podia falar, não gosto de como as coisas funcionam, não gosto disso, não gosto daquilo, ter uma opinião própria. Eu comecei a me entender, a me perdoar, a gostar mais de mim. Então foi um combo de coisas que eu tive que aprender, onde eu não me sentia como um ser humano, não me sentia como uma pessoa que tem validade alguma, para começar a ser uma pessoa que tem pouco de validade no que pensa, no que diz, que se sente um ser humano, que se sente uma pessoa que está viva e tem o direito de estar viva e tem o direito de, de se expressar da maneira que quer. Então a minha felicidade foi começando também ali, gradualmente, quando eu tava, já faz bastante tempo que eu faço terapia, mas quando eu comecei a entender também que eu podia dizer não, que eu não precisava ficar sofrendo por coisas que as pessoas falavam, e quando eu comecei a me aceitar também que eu era um ser humano, que eu era não, que eu sou um ser humano, que eu tenho opinião, que eu posso me expressar do jeito que eu quero, que ninguém vai fazer um mal para mim por eu estar ali me expressando, vamos dizer assim, da forma que eu gosto. Quando eu digo isso, eu digo porque quando eu conto um outro vídeo, um relato meu, que eu não sentia, que eu ia para a escola muitas das vezes olhando para a cabeça, olhando para baixo, não olhava no rosto de ninguém, e quando eu achava que eu não podia vestir também determinadas roupas, porque as pessoas iam me julgar, mas isso é mais um pensamento meu. Então, talvez não tanto das pessoas, as pessoas sempre julgam, mas era muito mais um pensamento fixo que eu tinha na minha mente. Então eu comecei a perceber, não, eu posso vestir uma roupa ali que eu gosto, eu me sinto bem. Até quando eu comprei uma roupa que eu tinha muita vontade, eu fiquei muito feliz, eu fiquei uma alegria assim imensa. Eu falei, nossa, olha, eu comprei, e não pelo sentimento de comprar, mas de pegar e poder usar
sem, às vezes, ficar com medo do que o outro ia achar e com medo do que o outro ia me julgar, e mostrar que eu posso me expressar, sabe? Eu, como tem nos meus outros vídeos, eu sempre trouxe tudo para dentro de mim. Então eu nunca me expressei abertamente, parece que eu nunca tive opinião para expressar, dizer as coisas, eu nunca tive essa expressão. Então, a minha felicidade começou quando eu comecei a usar roupas que eu queria, quando eu comecei a expressar o meu gosto musical, quando eu comecei a expressar o que eu gostava, ali começou a minha felicidade. E depois eu digo que depois da ayahuasca que deu uma abertura enorme na minha mente, eu percebi que eu comecei a enxergar as coisas de forma diferente. Eu acredito que eram coisas que já havia dentro de mim, mas eu comecei a enxergar eu como um ser humano ali que tem validade. E eu, como ser humano, fica até difícil para me explicar, transparecer, falar para vocês, porque deu ter validade, sabe? Deu ser uma pessoa que tem validade, porque eu me senti uma pessoa que não servia para nada, que não tinha validade nenhuma, que não só tá ali, sabe? Eu não sei explicar exatamente como eu me sentia, mas eu me sentia como se eu fosse um objeto e só em forma de ser humano mesmo, só em forma de pessoa, mas eu me sentia de um objeto que não é nada. Então, quando eu comecei a perceber que eu era um ser humano, que eu podia me expressar como todo mundo, como eu podia ser, sabe, alguém mais do que só o que eu era, um objeto, mais do que eu era, foi muito gratificante para mim. Então, eu vou dar continuidade aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Dá para sentir viva de uma hora para outra?